Bom dia a todos. Faz de conta que é outra pessoa, tá? Para vocês não cansarem de mim. Poderiam ter, agora que eu pensei, a gente poderia ter feito, né, outra pessoa, depois eu voltava aí, né, dava tempo até trocar a roupa, mas não deu. Vai ficar essa mesmo que está aqui. Mas também só essas duas vezes, depois vocês não precisam mais me aturar, tá certo? Vamos conversar agora sobre a surdez, né? Uma das áreas que exige da gente mudança de lugar, de postura, de prática. Não dá para ser inclusivo com pessoas surdas se a gente não se dispõe a aprender algo novo, algo diferente, que vai dar acessibilidade para eles. Se a gente ficar esperando sempre que eles consigam fazer esse movimento contrário, isso é egoísmo. Inclusão não combina com egoísmo. Inclusão é a prática do amor, assim, em movimento, em pleno exercício. Então, a gente vai conversar agora e vamos mostrar alguns dados para mostrar, porque às vezes eu fico muito triste quando eu escuto algumas pessoas dizerem assim: ah, mas para que eu vou aprender isso? Por que eu vou aprender, por exemplo, língua de sinais, falando da pessoa surda? Por que eu vou aprender língua de sinais? Por que isso é importante? Se na minha casa, se na minha família, se no lugar que eu moro, se na minha rua, eu não conheço nenhum surdo. Se na escola que eu trabalho não tem surdo. Então, qual a importância de eu saber disso? Ora, o surdo nunca vai chegar para você, porque você não sabe como é que ele vai chegar para você. O caminho é o contrário, né? O caminho é inverso. Você tem que estar preparado para o surdo chegar. Alguém fala: ah, mas lá na minha instituição não tem surdo. Não tem surdo porque ele sabe que lá ninguém sabe Libras. No dia que alguém souber que tem alguém que sabe, ele vai para lá. Isso é comum. Às vezes eu vou para um lugar e minhas filhas fazem assim. Eu falo: olha só, tem um rapaz surdo ali. Daqui a pouco a pessoa me vê e vem falar comigo. Às vezes nem me conhece, mas aí, e às vezes conhece. A minha filha fala assim: mãinha, tu atrai, né? Eu digo: não, a gente atrai. Não é, Marco? Onde a gente está, aquela pessoa que sabe que você sabe algo, o que tem algum canal de acesso, de comunicação com você, vai logo, vai buscar. Então, gente, a gente é que precisa se preparar, porque a gente não tem um número tão pequeno, não. Eu trouxe esses dados para mostrar o quão urgente a gente precisa estar preparado para fazer inclusão. Esses dados são do Censo 2010, que a população de surdos na Paraíba, que a população da Paraíba é de 3 milhões e mais de 700 mil pessoas, certo? Pessoas com deficiência na Paraíba são 14%. É um índice até maior do que a média do Brasil. A média brasileira é um pouco menor. Então, assim, a gente tem 14% de pessoas com deficiência. A gente não pode se dar o luxo de dizer: eu não tenho nada a ver com a inclusão. Não, eu não preciso aprender isso. É 14% de uma população. Quem é bom de conta, faça aí a conta e me diga quanto dá. Olha, gente, é muita gente. Dessas pessoas surdas estão entre 7% a 8% de pessoas surdas. Então, não é um número pequenininho. Desse montante, 7% a 8% são surdos. Surdos que têm os mesmos direitos que nós, mas que não estão usufruindo desses direitos porque eles não têm acesso ao conhecimento nem à informação. Basta dizer para vocês que a maior parte da população surda tem seríssimas dificuldades de se escolarizar. Se a gente for falar, eu trabalho na UFPB, se eu disser para vocês quantas pessoas surdas, não com perdas leves da audição, não, estou falando pessoa surda, com perdas importantes, que não vai ter a fala desenvolvida para se comunicar, vai precisar da língua de sinais. Então, sabe quantas pessoas surdas já conseguiram entrar na Universidade Federal da Paraíba para ser aluno da universidade pública? 3 pessoas. 3 pessoas. Se vocês fizerem essa mesma pergunta em relação às pessoas cegas, pessoas com deficiência física, etc., vocês vão ter um número bem alto. Mas o surdo não entra porque ele não tem acesso ao conhecimento, porque ele não fala e não pensa na língua que nós estamos aqui falando e pensando. Significa dizer que, neste momento aqui, quantos surdos nós temos na plateia? Não tem nenhum surdo. Nem virá.
nem virá, porque para ele vir, ele vai olhar, tem intérprete? Eita, não tem, está escrito aqui que tem intérprete, não, eu nem vou. O que eu vou fazer lá? Ah, mas na minha casa espírita não tem surdo, por que eu tenho que aprender Libras? Para ele chegar lá. É para isso que você tem que aprender, porque ele não vai até o dia que ele sabe que não tem ninguém que saiba, durante a palestra, aquela informação maravilhosa que nós temos acesso, ele ter acesso também. Ele não vai, ele vai ficar de fora. E ele fica de fora das informações na TV, ele fica de fora da peça de teatro, ele fica de fora do cinema, e etc, 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 que não dá tempo nem enumerar, porque meu tempo é curto, né? Mas essa é a nossa realidade, e a gente precisa se sentir responsável por esse público. 260 mil, meu amigo fez a conta aqui, ó. 260 mil surdos nós temos aqui. Será que é pouca gente? Será que a gente não pode se sentir responsabilizado por esse grupo? Será que a gente não quer levar o Evangelho de Jesus para essas pessoas? Será que a gente não se sente incomodado de não dar acesso a este público, a esse tipo de informação? Para a gente, o Evangelho do Cristo tem sido a luz, o guia. E a forma como nós, nos referindo agora com particularidade aos espíritas, compreendemos a mensagem, para nós tem sido altamente reveladora, libertadora. Mas por que os surdos não têm acesso? Porque nós não somos capazes de tornar isso acessível para eles. Em João Pessoa, 723 mil pessoas, uma população de 185 mil com deficiência, pessoas com surdez diagnosticada com laudo, tem 37.140 que passaram por um diagnóstico, passaram por algum setor de saúde e tiveram isso comprovado. Pessoas com surdez sendo atendidas. Olha, eu tenho 37.140 que têm um diagnóstico. Agora, atendidas, eu tenho 255. Pessoas recebendo atendimento especializado, 66. Intérpretes capacitados para atender este público, 41. Vocês percebem a gravidade da situação? É muito grave, gente. A situação de exclusão que a pessoa surda ainda vive, mesmo a gente falando no educação inclusiva, é muito alto, é muito grande. Isso em termos educacionais. Você imagine nos outros setores da sociedade que ainda não se sentem responsáveis por esse grupo. Então, no Brasil, são 9,7 milhões de pessoas surdas. A maioria possui perda irreversível e grave, ou seja, não vai ter um remédio, uma cirurgia, alguma coisa que vá resolver. É grave no sentido de que é uma surdez profunda, essas perdas são altas, e por isso são pessoas que vão precisar desenvolver a aprendizagem e o desenvolvimento com língua de sinais, porque a fala não vai ser algo compreensível, plenamente desenvolvido a ponto de gerar uma comunicação efetiva. Então, a pessoa vai necessitar da língua brasileira de sinais para se comunicar e para se desenvolver cognitivamente, já que a gente sabe que a língua não tem só o papel de fazer a gente se comunicar, mas a língua também nos ajuda a pensar, né? Faz de nós seres pensantes. Então, essa é uma parte bastante importante. E aí a gente vem com algumas reflexões. O que é que nos ensina o Evangelho de Jesus a respeito disso? Jesus, em algum momento, fez alguma restrição para algum grupo? Algum grupo merecia o olhar dele e outro não? Isso era para a sociedade. Ainda hoje é assim para a sociedade. As coisas estão mais dissimuladas, mas nem assim estão resolvidas. Para alguns grupos, parece que basta estar ali. Não basta estar ali, é preciso usufruir do seu direito. O Evangelho de Jesus nos convida a se preocupar com todos. Toda vez que te preocupaste, que atendeste, que fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Então, esse é o convite que Jesus nos faz. Nos comprometermos plenamente com a educação das pessoas surdas. Próximo. Outra pergunta que a gente trouxe para refletir é: o que é que garante a nossa legislação? A nossa legislação garante aquela pergunta inicial, garante o direito de estar naquele espaço. Ninguém vai ser posto para fora. Mas isso não é tudo. A gente precisa de mais. Não basta deixar o surdo assistir. É preciso que alguém aqui dê acesso à informação. Porque se não der, não adiantou de nada ele estar presente.
Então, nossas ações têm que ser mobilizadoras nessa direção, nesse sentido. Próxima questão. E nós? O que nós fazemos a esse respeito? E aí a pergunta é para cada um. O que é que eu tenho feito nesse sentido? O quanto eu tenho pensado na inclusão? O quanto eu tenho pensado na inclusão para a pessoa surda? Que tem a sua particularidade, porque cada grupo vai ter a sua. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho feito? O que é que eu posso fazer? O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar na minha prática? E se eu tiver um evangelizando surdo, como é que eu faço? Eu preciso conhecer a surdez que ele tem, se é uma surdez profunda, se é leve, se é moderada, como é que é? Se ele usa a língua de sinais, se ele não usa a língua de sinais, se ele faz leitura labial, se ele não faz. Quando foi que ele perdeu essa audição? Se é uma surdez com uma perda já congênita, muito mais complicado de desenvolver fala. Agora, se ele já falava, a fala fica preservada. Mas e as outras informações? E acesso a conhecimento? Como é que eu faço? Na minha aulinha, eu penso nisso. Todas as vezes que eu levo algo, eu divulgo no meu bairro, na cidade, na comunidade, que ali sim a gente recebe, a gente tem pessoas preparadas para receber essas crianças. O que é que eu faço? Qual é o lugar que eu tenho ocupado no sentido da inclusão? Passa? Outra questão é, que desculpas nós damos? Não tem surdo aqui, por isso eu não preciso saber. Ah, já estou velho demais para aprender isso. Ah, eu não levo jeito para esse negócio. Esse negócio é difícil demais. Não, minha mão é muito dura. Não, eu não aprendo porque eu tenho artrite. É porque eu estou com artrose. Aí não dá. Qual é a desculpa que a gente vem dando e a gente vem adiando? Chega a hora que a gente não tem mais tempo aqui, né? Perdeu a encarnação. A gente chega lá arrependido. Oh, meu Deus, por que eu não fiz? Me dá mais uma chance. A fila... A gente está sabendo que a fila de reencarnação está grande. Então, gente, vamos aproveitar a oportunidade. Vamos aproveitar quando a gente está aqui. Vamos fazer o nosso esforço. É sempre possível aprender. A outra questão que a gente traz é, estamos em paz com a nossa consciência? Tenho feito tudo o que eu posso em favor do meu próximo? Tenho feito tudo que está ao meu alcance? Ou me escondo no meio das dificuldades que eu mesmo crio? Então, o convite é para que a gente avalie, analise a nossa própria consciência. E se a gente está em paz com ela, amém. Graças a Deus. Mas se alguma coisa nos incomodar, vamos em busca. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Lá na nossa instituição, o que é que a gente pode mobilizar? Vamos levar um curso de Libras para as pessoas de lá. Vamos juntar o povo e trazer para o curso de Libras daqui, né, Marcos? Módulo 1, gente. Módulo 1, curso de Libras. Quem quer aprender? Vem-se embora, vamos se inscrever para aprender Libras e tornar esse mundo mais acessível. Vamos aproveitar a oportunidade, e aí eu peço licença ao presidente da casa para dizer que tem curso de Libras, módulo 1 e 2, para trabalhadores espíritas. Por quê? Porque a gente vai aprender essa infinidade de conhecimentos, não só de uma língua, mas de uma língua voltada para a disseminação do Evangelho de Cristo à luz do Espiritismo. Então, tem sinais bem específicos, que só nós utilizamos. E aí a gente tem feito esse curso aqui. Eu tenho aqui algumas pessoas que cursaram o módulo 1. Depois você vai procurar e perguntar para elas se prestou, né? Aí vocês perguntam primeiro, porque se não prestou, nem faça. Mas se foi bom, se inscreve, né? Né, Gabi? Prestou? Pois é. E aí a gente vai fazer um módulo 2 para esses que já cursaram 1 e vai fazer um módulo 1 para as pessoas que queiram aprender. Mas às vezes eu sei que a gente está em localizações mais distantes. Então vamos conversar com a casa, vamos pensar em uma forma de levar isso para mais próximo de vocês, né? Aqueles que podem vir, maravilha. A gente pretende começar a partir de agosto, vai de agosto a novembro, aula uma vez por semana. As perguntas podem anotar, não é assim? Perguntas não é para ser anotada, eu sei que vai ter pergunta agora, mas vocês anotam, porque senão eu roubo o tempo de alguém. Anotem na hora do debate das perguntas, aí vocês falam. Hoje, quem ficou assim interessado, eu já vou inventar trabalhadores, viu? Quem ficou interessado no curso, quem quiser saber mais informações, além do espaço de debate que você pode perguntar, pode, procura a Kátia, levanta aqui, Kátia. Procura a Kátia, deixa seu e-mail ou seu contato de telefone com ela, que aí a gente passa todos os detalhes, informações e inscrições, porque as inscrições a gente faz tudo online, tá bom? Então é só procurar. Passa aí. Bom, então, eu sei que nós, seres humanos, cidadãos, nós cristãos, ainda temos muito caminho a andar, temos muitas dificuldades. Estamos, de certo modo, muito aquém do que a gente precisa fazer
em relação à inclusão. Mesmo a gente estando um pouco ainda distante desse momento inclusivo, dessa plena inclusão na sociedade e nas nossas casas, ainda assim, o mais importante na vida não é a situação em que estamos, mas é a direção para a qual nos movemos. Então, para onde estamos nos movendo? Como pessoa, como instituição, como cidadão, para onde a gente está se movendo? Onde e como desejamos estar amanhã? Lembrem, o amanhã se constrói desde hoje. Então, que a nossa construção seja uma construção com a consciência tranquila de que eu fiz tudo, Senhor, que estava ao meu alcance para atender aqueles que estavam à minha volta. E me comprometi com os mais pequeninos, porque eu sabia que assim eu estava atendendo ao teu chamado. Que Jesus nos abençoe, nos guie nessa jornada inclusiva. Um bom trabalho, um bom seminário para todo mundo. Deus abençoe.